O que aconteceria se eu juntasse esses dois cristais? Bem, ao juntar esses dois cristais, eu tenho um elétron livre no material, né, no cristal do tipo N, e eu tenho uma lacuna no material do tipo P. Olha, a tendência é este elétron que está sem fazer ligação ocupar aquela lacuna que eu tenho, ok? E quando este elétron ocupa esta lacuna, eu tenho ali uma região neutra, ok? Porque não existe nem o elétron livre e nem a lacuna, ok? Então este processo ele vai acontecendo até que chega um momento que ele estabiliza. Mas por que estabiliza? Porque o elétron que está um pouco mais distante para atingir uma lacuna que está depois dessa região neutra, ele precisaria de energia para passar por essa região. Se não tem energia sendo adicionada no meu cristal, ele vai permanecer aquela região ali neutra, ela vai permanecer estável, tá? Esta região neutra, ela também é chamada de barreira, ou nós podemos também chamar de camada de depressão, ok? O que é a camada de depressão? Essa região neutra em que o elétron livre preenche a lacuna. Isso acontece na junção dos dois materiais, dos dois cristais, o cristal do tipo P e o cristal do tipo N, ok? Então aqui, só para exemplificar para vocês, né? Essa camada de depressão, né, esta barreira, se os dois materiais, o material do tipo P e o material do tipo N, quando eles sofreram lá o processo de dopagem, tiveram, né, o mesmo processo, digamos assim, se o processo de dopagem de um em relação ao outro não foi mais forte, foi igual, significa que a camada de depressão ela vai se estender tanto para o material do tipo P quanto para o material do tipo M de forma homogênea. Vai haver uma simetria. Se houver diferença no processo de dopagem, um for mais fortemente dopado do que o outro, vai haver uma simetria. A tendência é dessa camada de depressão ela se estender para aquele cristal que foi fracamente dopado, ok? Se os dois estiverem no mesmo processo de dopagem, né, a tendência é de se manter uma simetria. Então, olha só, juntamos esses dois materiais, o material do tipo P e o material do tipo N. A partir daí, nós já podemos analisar o primeiro componente semicondutor que nós poderemos produzir na junção desses dois materiais, ok? Só enfatizando aqui para vocês, antes de entrar neste... Então, pessoal, só recordando aqui e enfatizando, nós sabemos que essa camada de depressão, dependendo do material que vocês utilizarem como base, né, vai ter um valor de energia para vencer essa barreira. Se for o silício, aproximadamente 0,7 volts. Se for o germânio, aproximadamente 0,3. Ok? Agora, nós já podemos falar aí do componente mais simples que nós podemos construir a partir da junção desses dois materiais, o material do tipo P e o material do tipo N, que é o que vocês estudaram, o componente que vocês estudaram lá em Eletrônica 1, que é o diodo. O diodo, ele pode se comportar como um condutor ou como um isolante, né? Dependendo do valor de energia que você aplicar nele. Nós podemos considerar que ele pode estar atuando em um circuito como chave aberta ou chave fechada de acordo com o valor de energia que você aplicar. Então isso é muito interessante nas aplicações eletrônicas, tá ok? Vamos lá na definiçãozinha do diodo. O diodo é um semicondutor, né? O diodo semicondutor é um componente que pode se comportar como um condutor ou um isolante elétrico, dependendo da forma como a tensão é aplicada em seus terminais. Essa característica permite que o diodo semicondutor possa ser utilizado em diversas aplicações, ok? São diversas aplicações que o diodo pode ser aplicado aí, como chave ou até como direcionamento de polaridade para que equipamentos não sejam ligados com polaridade reversa, correndo risco de queimar, ok? Aqui a simbologia do nosso diodo, né? Que você já conhece também, a junção ali dos cristais P e N, a camada de depressão. E aqui o componente real do diodo que vocês trabalham em laboratório. Bem, em relação ao funcionamento deste componente, como que ele trabalha? Ele pode ser polarizado, né, diretamente ou inversamente. Qual vai ser o comportamento dele? Bem, na condução desejada, eu preciso polarizar esse diodo de forma direta, ok?
O que seria a polarização de forma direta neste meu diodo? Eu vou precisar, né, pegar uma fonte de energia, que está sendo representada aqui, e eu vou pegar o terminal que está no cristal do tipo P e vou colocar a polarização da minha fonte positiva. E vou pegar o terminal que está no meu cristal do tipo N e vou colocar a polarização negativa da minha fonte. Olha, nós sabemos que cargas iguais elas se repelem. Significa que se eu coloquei, né, liguei a polaridade negativa da minha fonte no cristal do tipo N, vai haver uma repulsão daqueles elétrons livres daquele cristal. Então, aqueles elétrons livres, a tendência é eles irem em direção àquela barreira, à camada de depressão. Se o valor, né, dessa minha fonte for maior do que o valor de barreira, né, se a energia que ela fornecer for maior do que o valor mínimo que eu preciso, se for do silício ali em torno de 0,7 volts, eu terei a condução. Se for um valor abaixo, eu vou considerar que não existe corrente elétrica passando por este componente. Ok? Então este é o primeiro exemplo. Eu apliquei aqui uma tensão menor do que a tensão de barreira. Eu tenho movimentação nesses portadores de carga, mas não é o suficiente para vencer a barreira, a camada de depressão. No segundo exemplo aqui eu coloquei uma tensão, né, um valor de tensão maior do que a tensão de barreira. E aí é o suficiente para que vença, né, esses portadores de carga vençam esta barreira. E eu tenho o portador de carga, né, em movimento durante, né, no intervalo de tempo. Eu então tenho corrente elétrica. Ok? E na polarização inversa? Na polarização inversa, pessoal, se chegar o momento que ele venha conduzir, é uma condução indesejada, porque já teve algum problema. Ok? Como que funciona a polarização inversa? Eu vou pegar ali o polo negativo da minha fonte e vou colocar no terminal do cristal tipo P. E vou colocar o polo positivo da minha fonte no cristal, né, no terminal do cristal do tipo N. Eu sei que cargas, né, opostas, elas se atraem. Se eu coloco então, né, uma fonte, né, um polo positivo no material, né, do tipo N, no meu cristal do tipo N, eu vou estar atraindo esses elétrons para aquele terminal. Se eu estou atraindo os elétrons, essa camada neutra que eu tenho, ela começa a aumentar. Só lembrando para vocês que a camada de depressão é a ausência de elétrons livres e a ausência de lacuna. Por quê? As minhas lacunas elas também serão atraídas para o terminal polarizado negativamente, né? A lacuna ela tende a ser atraída. Então, o que vai acontecer quando eu faço uma polarização inversa? Eu aumento a camada de depressão, ok? Estarei aumentando, tá? Analisando aqui o gráfico de condução, né, do diodo, que é este componente mais simples, no primeiro quadrante nós temos a polarização direta, que é onde nós temos a condução desejada, tá ok? Um valor abaixo do que aquele valor de condução ali, que é aquele joelho de aproximadamente 0,7 volts ali do silício, eu vou considerar que o meu componente não está conduzindo. Após este valor, eu vou considerar que existe condução. Na polarização reversa, que seria aqui no terceiro quadrante, vai acontecer a mesma coisa. Enquanto eu colocar um valor de tensão menor do que o valor de tensão de ruptura, eu vou considerar que este componente não está conduzindo. Atingir o valor de tensão de ruptura, ele vai conduzir. Mas ele vai conduzir de forma indesejada e provavelmente vai danificar o meu componente. Ok? Lógico que essa análise que nós estamos fazendo de forma simplificada está sendo um raciocínio discreto. Ele conduz a partir de uma faixa, não conduz a partir daquela faixa, né? Mas nós sabemos que é um componente analógico e ele não se comporta exatamente dessa maneira. O que acontece é o seguinte, no primeiro quadrante lá, até aquele valor de tensão do joelho ali, que é aproximadamente 0,7 volts, que é aquele valor de tensão de barreira, eu estou considerando que aquela corrente que existe, ela é desprezível, tá? Para a minha aplicação. E após aquele valor, eu passo a ter uma corrente significativa. A mesma coisa acontece na polarização reversa, né? Eu estou considerando que se eu aplicar o valor de tensão até o valor de tensão de barreira, aquela corrente é tão pequenininha
que não vai fazer diferença no meu circuito, então estou desprezando. Isso eu posso considerar sempre? Não. Depende da sua aplicação. Se no seu circuito você estiver trabalhando com um semicondutor e ele estiver permitindo passar uma corrente bem pequenininha, bem baixinha, mas ela influencia, né, em queda de tensão do seu sistema ou em valores específicos, né, de tensão em alguns pontos, e esses valores de tensões, né, são utilizados para lógicas dentro do seu circuito, isto pode te trazer problemas. E aí, neste caso, não tem jeito. Você vai precisar realmente de uma abertura física no seu circuito, né? Vai ter a abertura elétrica e física ao mesmo tempo. Você vai precisar, às vezes, de um componente eletromecânico, tipo um relé, para ele realmente abrir o seu circuito e não ter indução dentro do seu circuito para não afetar a lógica, ok? Mas aí depende de cada aplicação. Você terá que estudar o seu circuito e ver se ele permite ou não utilizar lá o seu diodo e de forma que aquela corrente seja desprezível ou não, ok? O que vocês terão que observar neste componente, né, em um componente feito à base de um material semicondutor? Geralmente as tensões de trabalho, né, tensão máxima, tensão reversa, a corrente contínua, a corrente de pico, a corrente de surto que este componente suporta durante um intervalo de tempo, qual é a potência que este componente suporta. Lembrando sempre que quando nós falamos em potência, sempre tem um fator de segurança, ok? Beleza? Então, e como que eu consigo ver essas características do meu componente? Vou pesquisar o datasheet deste componente, ok? Fui lá, estudei, vejo qual é o modelo do componente que eu tenho, vou lá na internet, procuro o datasheet dele, baixo, vejo lá no PDF, vejo quais são as características, as propriedades que ele possui, ok? Isso para trabalhar na segurança. Aqui, né, só mostrando para vocês que foi aquele diodo emissor de luz que vocês trabalharam lá na eletrônica 1, que quando vocês fizeram, né, acender no circuitinho de vocês, um dos primeiros circuitinhos foi aquela alegria, ok? Então, pessoal, essa foi a nossa revisão de materiais semicondutores. Nós iremos precisar deste conceito, né, para que nós possamos avançar na disciplina de Eletrônica 2. Tranquilos? Desejo para vocês bons estudos, né? E até o nosso encontro na nossa aula síncrona, né? Nós iremos tirar algumas dúvidas e na nossa próxima videoaula que eu irei preparar para vocês. Bons estudos e sejam bem-vindos neste retorno às nossas aulas.